Fala galera, beleza? Bom, nessa aula a gente vai ver o que são algoritmos. Um algoritmo nada mais é do que um passo a passo para resolver um problema. Então, quando você vai, por exemplo, jogar jogo da velha, existe uma forma que se você jogar, você nunca perde. Tem um passo a passo correto que se você seguir ele à risca, você nunca perde. Isso nada mais é do que um algoritmo, certo? Então, qualquer tarefa de dia a dia mesmo, que você pense exatamente estruturado o que você vai fazer e para qualquer situação que possa acontecer, o que você vai fazer, isso é um algoritmo. Um exemplo bom também são quando crianças estão aprendendo, sei lá, fazer uma divisão, um método de divisão. Então existe um passo a passo que a professora ensina, primeiro você faz isso, depois isso, depois isso. Isso nada mais é do que um algoritmo, então a gente consegue ensinar para crianças, né? É uma coisa relativamente tranquila de você descrever a depender do problema, claro. Quando a gente programa, basicamente o que a gente faz é determinar um algoritmo, desenhar um algoritmo mesmo, e escrever isso numa linguagem que o computador entenda. Bom, aí que a gente entra em linguagem de programação. Os computadores são burros, eles não são inteligentes como as crianças. As crianças são muito inteligentes. Você explica, você fala para elas, como é o passo a passo, elas aprendem e fazem, é fantástico. Já os computadores não, é um pouco mais difícil que isso. Por quê? Porque a língua portuguesa é muito complexa. Então, se você escrever em português o que o computador deve fazer, ele não entende. Até o inglês, que é mais simples que o computador, ainda é complexo. Então, você não pode simplesmente escrever um texto em inglês que o computador vai saber o que fazer. Você precisa escrever numa linguagem específica. Tem várias. E assim como tem inglês e português, linguagem de programações tem várias. Tem C, C++, Kotlin, Swift, enfim. Tá? Então, uma linguagem de programação é uma linguagem mesmo, tem uma gramática específica, tem tudo isso bonitinho, como uma língua falada qualquer, só que feita para descrever algoritmos de modo que um computador entenda. Existem linguagens de alto nível de abstração e de baixo nível de abstração. O pessoal geralmente fala só alto nível. Uma linguagem de alto nível é que ela parece mais com uma linguagem normal, como a língua portuguesa, como o inglês. Então parece mais que você está falando. É mais fácil de entender quando você vai lendo o código. Já uma linguagem de baixo nível de abstração, ela está mais próxima do que o computador entende. O que o computador entende? Na prática, o computador, a memória, é um monte de transistores. Um transistor é basicamente uma chave que pode estar ligada ou desligada. E com a combinação desses transistores, que é o que a gente chama de bits, né, é que ele sabe que informação é ou sabe o que tem que fazer. Então, alguém em algum momento tem que fazer a programação que liga ou desliga essas chaves. É uma programação de baixíssimo nível. Tá? Então é muito difícil você entender simplesmente lendo aquele código. Não parece nada com a língua portuguesa, nada com a língua inglesa. Tá? Parece realmente maluquice. No finalzão das contas, isso vai virar apenas uma sequência de uns e zeros. O que o computador de fato executa é uma sequência de uns e zeros, que a gente chama de bits, e um monte de bits a gente chama de bytes. Então, é um monte de coisa que, como eu disse, não vou aprofundar aqui, não tem porquê, a gente não precisa saber isso agora, mas é importante você saber o que é uma linguagem de alto nível e uma linguagem de baixo nível. Entenda que a linguagem de alto nível são aquelas que são mais próximas de você compreender, são mais fáceis de você escrever. Bom, aqui alguns exemplos de linguagem de programação, como eu falei. Kotlin, que é a que a gente vai aprender nesse curso, é utilizada para algumas coisas, mas principalmente para desenvolvimento de aplicativos Android. É a linguagem atualmente recomendada pelo Google para isso. PHP é muito utilizada na construção de back-end, que é a parte do código que você não vê, né? A parte que fica no servidor, de uma maneira bem resumida. Python é uma linguagem de alto nível, bem legal, para se aprender também, vale a pena, está muito sendo usada para análise de dados, esse tipo de coisa. Swift é a linguagem oficial para desenvolvimento para aplicativos iOS, né? Para os celulares da Apple. JavaScript é uma das linguagens mais usadas no mundo, é muito utilizada tanto no front-end para fazer sites, mesmo a parte visual, quanto no back-end do servidor também. C++, Elixir, enfim, tem muito mais que isso, aqui eu dei só alguns exemplos, tá? Mas para vocês saberem o que é, da mesma forma que tem inglês, português, italiano, enfim. Bom, na próxima aula a gente vai ver sobre compiladores, tá bom? Então, até lá!